bem-vindos ao meu canal, meu nome é Lorena. Nesse vídeo eu queria falar pra vocês um pouquinho sobre as minhas leituras de março e abril. Eu deixei acumular porque março foi um mês um pouco caótico pra mim, eu não tava tendo tempo pra ler direito e nem gravar conteúdo e muito menos pra editar. Então vários vídeos que eu consegui gravar, eles não foram editados e agora eles já venceram. Já tá começando maio e aí não faz mais sentido eu postar um vídeo sobre as minhas leituras de março, então eu vou juntar aqui com as de abril e vai ser bom porque em abril eu consegui ler bem menos, então fica um videozinho mais completinho. Inclusive eu queria falar com vocês sobre isso porque agora com a volta presencial sei que tem muita gente com dificuldade de ler e eu tinha enfiado na cabeça que em abril eu queria ler mais de 10 livros, eu tinha uma lista e eu já achava que estava sendo mais razoável do que o tanto que eu realmente queria ler, porque tinha outros ainda que eu nem tinha colocado nessa lista e acontece que essa lista na verdade não era nada razoável porque eu já tinha prova, já tinha que me preocupar com um monte de coisa, então no fim eu só consegui ler 2 livros mais uma HQ que foi Heartstopper, então 3 livros. Mas enfim, eu acho que foi bom porque lendo mais devagar eu me conecto mais aos livros e consigo aprender mais coisas com eles. A história tem oportunidade de me mudar, porque muitos livros que eu tava lendo na quarentena, devorando um por dia assim, não estavam criando raízes em mim, vamos dizer assim. Enfim, vamos começar que eu sei pra que vocês estão aqui. O primeiro livro que eu consegui terminar em março foi um conto nacional da Malu Costa Curta chamado Constelações e é uma história com protagonismo demissexual que eu achei já incrível. Todos os capítulos têm referências a músicas da Taylor Swift e é muito gostosinho, eu realmente adorei a escrita, os diálogos. Já falei de outras histórias da Malu aqui, eu li o conto Ishinaya e o livro Despertar dos Fantasmas, mas Constelação tem uma pegada diferente porque é um romance contemporâneo e eu adorei a Malu escrevendo Young Adult. A história é sobre uma garota demissexual que ainda tá entrando em paz e se assumindo com a sua sexualidade e ela se apaixona por uma menina que é apaixonada por outra garota. E as duas se envolvem num relacionamento que tem tudo pra dar errado, mas não é a razão que manda no coração. Então tem muitas reflexões bem interessantes aí. Tem relacionamento saudável também e é uma leitura super gostosinha se você precisa de algo rapidinho pra passar o tempo. Recomendo essa. Depois eu li um que não recomendo. É o livro Na Estrada com o Ex, da Beth O'Leary. A Beth O'Leary escreveu também Teto para Dois e A Troca, que foram livros que eu gostei bastante, inclusive já falei de Teto para Dois em um vídeo aqui no canal. E falei um pouco sobre a minha experiência lendo Na Estrada com o Ex durante o vlog que eu fiz, que saiu, o último vídeo do canal. E nessa época tava mais fresco, porque eu falei sobre esse livro enquanto eu tava lendo. Agora ele já entrou na categoria assim de idos que não preciso mais pensar sobre isso. É um romance de segunda chance sobre uma garota e um garoto que não deram certo no passado como casal e agora eles se encontram por acidente em uma viagem de carro a caminho do casamento de uma amiga que os dois têm em comum e eles têm que fazer essa viagem juntos no mesmo carro com um super climão. Ai, começaram a cortar grama ali embaixo. A maldição da Booktuber. Vou esperar só um pouquinho pra terminarem ali, eu acho que vai ser mais rápido e já volto. Vamos continuar aqui rapidinho só pra terminar de falar. Na Estrada com Esse passa no passado e no presente, fica indo e voltando e mesmo assim é uma história tão... Todos os personagens masculinos não prestam, eles estão num espectro assim de pior, tipo, tudo que há de errado com o homem, até melhorzinho, mas ainda problemático. Eu cheguei a falar no vlog que o personagem masculino principal, ele parece que tá tentando demais fazer a gente gostar dele, tentando demais ser o eu não sou como todos os outros garotos, porque eu gosto de Taylor Swift, porque eu sou sensível, porque eu tenho a aparência do Harry Styles, e não funcionou, ficou muito forçado pra mim. Eu sei que tem gente que gostou desse livro e eu gostaria de entender porque, ai, que horror. Não quero ficar falando mal de livro aqui, mas sério, as personagens femininas pareciam aquelas personagens do John Green que são muito indie, romantizadas e ai, não deu pra mim não. Depois eu li Gente Ansiosa, que foi um livro muito interessante. Eu tava com muita expectativa antes de ler esse livro aqui, eu vi muitas pessoas favoritando e falando muito bem. E aí eu comecei a ler e a leitura não engatava tanto, apesar da narrativa ser muito rápida. Você até conseguiria ler esse livro numa sentada só que algo eu ficava meio... às vezes os personagens me irritavam, mas ao mesmo tempo eu tava gostando muito. E eu demorei pra entender que os personagens são aquele tipo de pessoa que você
acha muito irritante e você ama ao mesmo tempo. Quando eu vi essa capa pela primeira vez, eu pensei que ia ser um romance que nem Pessoas Normais. Me passou uma vibe Sally Rooney. Não tem nada a ver. Se você tá esperando isso, não espere. A história é sobre um assaltante de banco que resolve assaltar um banco que não tem dinheiro. Eu tô rindo, mas é com respeito. Na véspera de Ano Novo. E aí, claramente não consegue, né? Já que o banco não tem dinheiro, é um desses moderninhos, assim, novos, bancos digitais. E aí ele entra no primeiro prédio que ele vê, entra no primeiro apartamento que tá de porta aberta, que era um apartamento que tava tendo uma visitação pra possíveis novos moradores. E tinha um monte de gente também que não sabe nada da vida lá, tentando dar o seu melhor. E a história é sobre essas pessoas que foram feitas de refém, o assaltante de banco e os dois policiais que estão encarregados do caso. Mas a história é realmente sobre a vida deles e como todo mundo veio parar naquele momento junto. Eu lembro que no unboxing que eu abri esse livro pela primeira vez, eu tava lendo a orelha e tinha essa frase aqui: essa história fala de muitas coisas, mas sobretudo de idiotas. E eu fiquei, meu Deus, é fã ou hater? Mas a verdade é que é mesmo sobre idiotas. É sobre várias pessoas que têm vidas muito diferentes, mas o ponto em que todo mundo tem em comum é que ninguém sabe o que fazer com a vida, ninguém sabe ser adulto. Então tem várias frases sobre isso no decorrer do livro, muitas frases em que você se identifica na hora, tipo, eu também não sei o que eu tô fazendo aqui. E eu achei incrível por isso. Tinha alguns pontos que me incomodaram no meio da narrativa que se justificaram no final. Eu definitivamente recomendo esse livro se você estiver nessa fase de início da vida adulta ou já for adulto. Eu não sei se adolescentes ou pré-adolescentes aproveitariam tanto. Aproveitariam ainda, mas eu acho que não é geral, sabe? Algumas pessoas aproveitariam e outras não. Porque é mais difícil de se identificar com essas questões, assim, muito financeiras, muito práticas mesmo, que todo mundo acha uma droga. E outra coisa que eu também preciso dizer é que um tema muito forte nesse livro é suicídio, mas é tratado de uma forma que eu achei responsável. No final, inclusive, eles têm um negócio aqui de número pra você entrar em contato, do CVV, Centro de Valorização da Vida, e eu achei isso super legal. Outro livro que é super hypado ultimamente e é interessante pra falar sobre, que eu li em março, foi Tudo é Rio. Eu praticamente só escuto falar bem dele e eu tô achando muito engraçado porque Tudo é Rio entra na categoria pra mim de livros hypados que não são pra todo mundo, que de alguma forma virou farofa ali no meio, que nem Pessoas Normais. Eu senti a mesma coisa. Eu não sei por que esse livro é tão hypado, apesar de eu gostar muito. Eu tô falando assim, eu gosto muito desses livros, mas eu consigo ver como eles podem ser difíceis de digerir. O que é isso, sabe? O que tá acontecendo? Esse livro é incrível, principalmente na escrita da autora. Eu achei muito legal. Eu sempre fico fascinada com todos os livros que escrevem prosa, mas de uma forma poética, com os recursos de linguagem, de aliteração, essas coisas assim, que me dá muito a sensação, eu bato o olho e eu fico, cara, essa pessoa não tem medo de brincar com a língua portuguesa. Eu gosto dessas coisas, apesar de eu não conseguir ler poesia. Hipocrisia, talvez, mas eu vou aprender. Vai chegar a era Lorena Poesias aí, mas por enquanto eu fico com esse tipo de livro, que é super interessante. Conta a história de 3 pessoas, que é a Lucy, o Venâncio e a Dalva. A Lucy é a prostituta da cidade e ela tem uma vida de rainha, assim, ela é meio mimada e ela tem prazer em dar, ela adora a profissão dela, só que ela fica encucada, ela fica obcecada pelo Venâncio porque todos os homens da cidade fazem fila pra ter ela e o Venâncio é o único que não dá bola pra ela. O Venâncio é um cara casado com a Dalva, que no início do relacionamento deles todo mundo conseguia ver que eram um casal mais apaixonado, eles não tinham olhos pra mais ninguém, mas alguma coisa muito impactante aconteceu no passado deles e agora eles não conseguem olhar na cara um do outro. E aí assim, a história é assim, é como a vida dessas 3 pessoas se juntam e tem uma escrita tão linda, não só nas coisas que eu já falei, mas tem frases assim que você vai querer marcar a rodo. Só que é um livro que eu achei muito psicanalítico. É muito visceral. Essa é a palavra certa, visceral. Quando fala de sexo, de loucura, de dor, de violência, de daddy issues. Mas aí o que acontece? Eu vi algumas pessoas falando também, eu até conversei com uma amiga minha, a Gi, e a gente tava falando sobre possíveis críticas sociais desse livro, e eu prefiro pensar que não tem crítica social. Porque se tiver, eu perdi o ponto de onde que isso dá certo. Eu acho que tem um paradigma na nossa sociedade de prostituta
bem vítima da situação, e tem muitas essas situações mesmo, mas se a intenção era mostrar alguém que escolheu essa vida porque quis e tá tudo bem, a Lucy não era o melhor exemplo disso, porque existe um estereótipo muito maior, que é a prostituta destruidora de lares, e a Lucy é tão escancarada, você precisa ter uma visão psicanalítica sobre isso. Se você gostar de psicanálise, leia esse livro pensando nisso. Agora, tem outra coisa também que eu fiquei muito na dúvida, que é o final desse livro. Não vou falar spoilers, mas aconteceu algo no final que me deixou incomodada. Na metade do livro, eu meio que imaginei o caminho por onde a gente estava seguindo, imaginei como ia acabar. Não acabou da maneira que eu tinha imaginado, mas em 90% já tava pintando um cenário assim que tava indo nessa direção. Até que faltando 10% do livro, eles meteram uma outra coisa que eu achei tão desnecessária, tão absurda, que a única explicação para aquilo era fechar ciclos psicanalíticos, porque senão não tem como. Se você tiver lido, vem conversar comigo, que a gente pode falar sobre possíveis problemáticas do final. Tá, aí eu li pro nosso clube do livro, era a nossa leitura de março, O Visconde que Me Amava. A gente tava lendo justamente pra se preparar pra série. Eu já reli esse livro umas 3, 4 vezes. É um dos meus livros favoritos de Bridgerton. Eu amo a dinâmica de casal entre a Kate e o Anthony. E eu não sou a pessoa que vai vir aqui ficar falando mal da série pra vocês, porque eu admiro muito essa série, eu gosto muito. Mas foi inevitável não se decepcionar tendo lido o livro tão próximo de sair a série. Eu acabei de ler o livro uma semana antes, eu acho, de sair. E a minha expectativa tava lá no alto pra ver aquelas cenas do livro. E cadê as cenas do livro? Porque todas as cenas que foram adaptadas foram completamente reinventadas. Então eu estou otimista, assim, eu vou esperar um tempo, vou esperar digerir isso, passar um tempinho, eu esquecer, pra voltar e reassistir a série toda, pra eu assistir com os olhos de espectadora da série e aproveitar realmente aquilo como a série, como uma história diferente. Tá tudo bem, eu vou levar isso como lição pra na próxima temporada eu não ler o livro de novo tão perto de sair, vou ler agora pra esperar a temporada sair no ano que vem. E vamos ver, me contem aí quais foram as impressões de vocês, se vocês gostaram da série. Eu tive a sensação de que as pessoas que mais amaram essa adaptação foram as pessoas que não gostavam do livro porque já tinha problemática. E essas problemáticas que tinham no livro, eles tentaram consertar na série. Então eu acho que as pessoas que mais amaram essa adaptação foram as pessoas que já estavam incomodadas pra início de conversa. As pessoas como eu, que já tinham reservado um lugarzinho pro livro no coração, enfim, foi difícil de lidar, traumático. Eu também li Ladrões de Sonhos, porque eu estava otimista. Eu tentei, gente, eu tentei. O meu primeiro vídeo aqui no canal é uma resenha de Os Garotos Corvos, e eu tava confiante que finalmente ia sair o resto da resenha desses livros. Eu queria fazer um desses vídeos que eu faço lendo todos os livros de uma saga toda. E a questão é que eu li Os Garotos Corvos em 2020, então não tava mais fresco a história na minha cabeça. E apesar de eu ter amado o primeiro livro, eu não consegui me conectar tanto com Ladrões de Sonhos, e isso me decepcionou porque eu já vi muita gente falando que esse é um dos melhores dessa saga. E a partir daí eu acho que só vai decair um pouco, porque o quinto livro é problemático, o quinto livro é a razão pela autora ser cancelada. Eu inclusive queria discutir isso com vocês no vídeo que eu fizesse, mas talvez eu não esteja tanto no clima. E aquele mínimo erro que eu comentei na resenha aqui que eu fiz dos Garotos Corvos, sobre a sinopse falar da Blue e do Gansey como a história fosse ser um romance sobre eles, me pegou, sabe? Eu tava nessa história por causa da Blue e do Gansey, e não tanto por causa dos outros personagens, que eu sei que também é um dos favoritos de outras pessoas do fandom. E é isso, a história não é sobre a Blue e o Gansey, assim, é também, mas 25% da história. Então não rolou tanto pra mim, mas eu ainda acho que pode ser uma leitura interessante se você tá afim. Talvez eu só não tivesse tanto no clima, sabe? Talvez daqui a um tempo eu dê uma chance pro próximo livro. Me contem aí o que vocês acham, eu devia ler ou não. E aí, entrando em abril, eu li Conversas Entre Amigos, da Sally Rooney. E essa foi uma leitura muito interessante pra mim, porque eu já tava nessa de diminuir o ritmo. Eu demorei mais pra ler ele, eu saboreei mais. E eu consigo ver, porque muita gente não gosta tanto desse livro, mas ele bateu nesse momento específico agora. Talvez se eu não estivesse nesse momento, eu não tivesse gostado tanto. Conversas Entre
Amigos conta a história da Frances e do Nick, e também da Bob e da Melissa, mas mais da Frances e do Nick. E inclusive vai sair a série agora em maio, estou ansiosíssima. Mas calma, voltando aqui, é sobre a Frances e o Nick. A Frances e a Bob são muito amigas e ex-namoradas que se conhecem desde o ensino médio, e elas trabalham juntas apresentando, performando poesias. A Melissa é uma escritora de mais sucesso que resolve ficar amiga dessas duas garotas, colocar elas sobre a asa dela. Só que a Melissa se conecta muito mais com a Bob. E a Frances fica sobrando. Ai, que ódio! E aí a Frances fala, ah é? Quer saber? Eu vou pegar o seu marido então. Mentira, ela não fala isso. Ela realmente se aproxima mais do Nick, que é o marido da Melissa. Mas muito por causa da personalidade deles. Tem um estudo de personagem muito delicado. E aí que tá. A Frances. Eu entendo como a Frances pode ser uma protagonista irritante pra muitas pessoas, porque a Frances simplesmente não reage. E ela tá tão envolvida numa coisa de estagnação, de se punir, de não saber tanto quem ela é, e ela se conecta com o Nick enquanto a Bob se conecta com a Melissa. E fica esse quadrado aqui muito interessante. Mas isso foi uma leitura interessante, sabe? Não foi, ah, meu Deus, a maior leitura do mundo vai me impactar pra sempre. Mas foi importante pra mim, pra esse momento. Só foi estranho também pra mim o fato de que foi uma leitura que me deixou muito triste. Quanto mais eu lia, mais triste eu ficava. E eu não sei se isso é uma coisa muito pessoal minha ou se é um livro meio triste. Depois de ler esse livro, eu resolvi pegar A Queda dos Reinos, porque eu estava... Vocês estão vendo a minha motivação. Eu não tava conseguindo gravar vídeo, mas pelo menos eu estava tentando. Eu tava tentando fazer justamente os vídeos que vocês mais me pedem aqui, que inclui um vlog de toda a saga A Queda dos Reinos, que a Ingrid vem me pedindo, coitado, desde mais de ano que ela me pede esse vídeo. Eu estou com expectativas pro resto dessa saga, porque a Ingrid me hypou, mas até agora não me marcou especialmente. É uma fantasia que conta a história de alguns protagonistas em 3 reinos diferentes. Conta a história da princesa, filha caçula de um reino super próspero, a história de um príncipe herdeiro de um reino super violento, inclusive um príncipe com umas ideias muito questionáveis sobre o relacionamento dele com a irmã, e também conta a história de um garoto que viu o irmão ser morto na frente dele por membros da realeza em um reino muito pobre. E ele resolve se vingar por isso. E a história desses 3 personagens e muitos outros, mas eu tô partindo do pressuposto de que eles são os protagonistas. Um universo que tá carente de magia, a magia tá escorrendo pelo ralo, e isso tá impactando muito o reino, e como a vida desses 3 garotos influencia completamente a política desse reino. Ou são influenciados por ela, enfim. Se vocês quiserem ler comigo, são super bem-vindos, porque aguardem, vai sair esse vídeo lendo todos os da saga. Mas por enquanto eu tô só curiosa. A Ingrid me disse que esse primeiro livro é mais pra mostrar o passado deles, é mais pra mostrar tudo o que acontece com eles, pra eles virarem a pessoas que eles vão se tornar agora. Depois eu li Heartstopper, inclusive li numa live de sprint aqui no canal, foi ótimo, me diverti um monte lendo com vocês, e eu queria ler depois de ver a série, porque assim, já falei, o Visconde que me amava me traumatizou, então eu pensei, eu vou gostar muito mais dessa série aqui se eu não ficar comparando ela com o livro, por isso que eu resolvi assistir antes de ler. E não é que a Netflix me deu um tapa na cara, porque foi uma das adaptações mais fiéis do ano até agora, e que delícia esse romancinho! Se você ainda não assistiu essa série, pelo amor de Deus, vai assistir. Eu tava pegando uma matéria na faculdade esse ano também de direção de arte, que, juro, me fez aproveitar tantas vezes mais essa série. Essa série é um show de direção de arte, eu não tenho condição de lidar. E a HQ é tão gostosinha quanto. Eu li o primeiro volume em uma sentada só, em 1 hora lá na live. Foi tudo gostosinho, que sabor. Eu precisava. Essas foram as minhas leituras de março e abril. Muito obrigada por ficar até aqui no final. Eu me divirto muito gravando esse tipo de vídeo com vocês. Me contem aí o que vocês leram nesses últimos meses e o que vocês pretendem ler em maio. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando e que estejam sendo compreensivos com vocês mesmos e com as leituras de vocês. Beijos, até a semana que vem.